Olá, boa noite a todos. Esperando o nosso convidado. E aí? Oi, Henrique. Agora foi. Ah, Agora foi porque teve um problema, eu acho que foi com a minha internet que começou a travar e eu tive que mexer aqui numa tá. coisa e, enfim. Mas a É, gente está aqui de novo. pois é, tem sempre uns problemas, né, em lives, assim. Sempre, sempre, é normal, normal. Comigo sempre acontece. Nunca teve uma live assim que foi de pronto, assim, sabe? Sempre Ah, teve algum problema, alguma coisa. A Marisa entrou. Oi, Marisa, é membro do clube do Literai. Entrou. uhum. Olá, Marisa. Bom, Henrique, é um prazer ter você aqui com a gente para conversar sobre uma personagem assim, mítica, né? Primeiro eu gostaria assim de te agradecer muito de ter aceitado o convite e assim, logo que eu vi que você, na verdade eu vi uma live sua com a Nádia, Uhum. Nádia Batella, né? E aí eu gostei muito da live e soube que você estava para lançar um livro sobre a Clarice, né? Uhum. Mas a Clarice de uma forma diferente, né? A Clarice de uma forma que a gente não conhece muito, né? Ou que não aborde muito, enfim. E que é ela criança, né? Sim. Então eu falei assim, bom, como nós aqui do clube já estudamos a Clarice, porque ela vai ser enredo de uma escola de samba aqui no Rio, Uhum. por que não chamar o Henrique para ele falar um pouco sobre o livro, esse livro que ainda nem foi lançado, né? Teve um pré-lançamento, não é isso? Isso. E aí, para contar um pouco sobre a Clarice criança, Clarice Lispector no coração do Recife. Agora eu falei certo. Bom, eu agradeço muito, né, o convite, estou muito feliz, assim, por falar de Recife, por falar de Clarice, e as duas coisas interligadas, né, e eu acho a infância de uma pessoa, né, de todos nós, é tão importante, né, coisas boas e coisas ruins, né? Marcam tanto, dizem que a criança é uma esponja, né? Os psicanalistas falam isso, porque está livre de preocupações, de responsabilidades que os adultos têm. Então, e Clarice vivia no Recife, né? Assim, naquela época estudou em 3 colégios, muito questionadora já, não é? Já questionando muito tudo. Então é isso. Eu conto assim um pouquinho. O livro, assim, não é uma biografia exatamente, eu não conto, assim, ela chegou em tal data e tarará. Eu fiz um apanhado, assim, na verdade, de várias coisas. Entrevistas, eu fui para o Rio em 2019, aí eu entrevistei a Nicole Algrante, que é a sobrinha neta de Clarice, e a Márcia Algrante, que é a mãe de Nicole e que é a sobrinha de Clarice. Ela é filha da Tânia, né? Então eu fiz essas entrevistas, eu entrevistei a Teresa Monteiro, que está lançando um livro agora, né? Pela Sim. editora Rocco, e entrevistei a Nádia Gottlieb lá em Belo Horizonte. É, Fiz uns passeios com a Teresa, a gente visitou uns espaços de Clarice, e assim, eu acho que tudo é uma conexão, né? Isso me ajudou demais
a expandir, assim, quem era Clarice, a ligação que ela tinha do Recife com o Rio. Assim, a Clarice da infância com a Clarice adulta. Então eu tive esse contato, fui na Fundação Casa de Rio Barbosa, dar uma pesquisada. No Instituto Moreira Salles também tem um acervo de Clarice, mas na época estava fechado, estava em reforma, alguma coisa assim, eu não pude entrar para fazer pesquisa. E aqui no Recife eu entrevistei algumas pessoas que tinham ligação com Clarice. A Estela Mari Saldanha, Georgia Alves, Tassiana Oliveira, que está relançando o filme agora A Descoberta do Mundo, que é um documentário sobre Clarice, e também coordenadora editorial da editora Mirada, onde eu estou lançando o livro, né? Então a gente tem essa parceria aí. Mas assim, então, antes de você continuar, eu queria assim, uhum. que você primeiro se apresentasse, falasse quem é o Henrique, né, Cavalcante, e por que o Henrique quis falar sobre a Clarice, por que do livro? Porque eu já li alguma coisa, inclusive eu li o conto, né, que você menciona. Eu sou uma apaixonada por Clarice também. Uhum. E, e depois o outro, né, que está na Descoberta do Mundo. Então, assim, eu queria falar quem é o Henrique, queria que você se Uhum. apresentasse, que a gente já chegou logo assim, entrando em Clarice, né? Isso. Quem é Henrique e o porquê de escrever sobre a infância. Você já falou um pouquinho, mas por que a sua vontade de escrever sobre a Clarice menina? Ah, tá. Isso é bem interessante, porque tem uma série de fatores aí. Primeiro, eu até falo um pouquinho disso na introdução do livro, né? E primeiro, assim, minha mãe, ela era historiadora aqui da Fundação Joaquim Nabuco, no Recife, né? E ela era uma apaixonada por Clarice. Então, ela tinha quase todos os livros dela na estante, né? E eu pequenininho ali, ouvindo o nome de Clarice, porque a mamãe falava demais em Clarice. Então, ela toda sexta-feira, ela ia se reunir com as duas amigas para ler Clarice e tal. Então, ela chegava em casa contando isso. Então, eu cresci com aquela Clarice, aquela curiosidade, né? E a partir, então, da adolescência, e na infância não, eu não lia, obviamente, né? Assim, Uhum. uma criança, nunca não conheci nenhuma criança lendo Nem Clarice, né? eu, nem eu. Eu lia de Maurício de Souza, né? Mônica Cebolinha, e Luluzinha e tal. Mas na adolescência, aí eu comecei a despertar e lá dar uma pescada lá na estante de mamãe e tal. Aí li Felicidade Clandestina, né? Acho que foi o meu primeiro que eu pincei assim da estante e comecei a ler. E aí aquele impacto, né? Você sente já, você sente que aquilo é para sempre, não é? Eu acho que quem lê Clarice pela primeira vez, eu acho que sente uma coisa assim, olha, não tem retorno. Você Ou então abandona de vez, né? Ou então assim, ou abandona de vez ou continua. eu concordo. Ou toma um susto tão grande que abandona, eu nunca mais eu quero ler isso. Ou continua, né, para a vida inteira, assim. Eu acho que é meu caso. E, assim, aí eu li Felicidade Clandestina, depois li, já quase na fase adulta, A Paixão Segundo GH, indicado por amigos e tal. Então eu falei, não, realmente é uma coisa, assim, extraordinária, né? Assim, uma das melhores escritoras do mundo, eu acho, né? Na minha opinião. Pode ser que tem gente que discorda, porque é interessante Clarice, porque ela tem diferentes visões, assim, cada pessoa lê Clarice de uma forma diferente, isso é muito bom, né? Porque tem esse conjunto, assim, de percepções diferentes. E então, de início foi isso, assim. Depois eu fui continuei minha vida e tal, e
Aí tinha a questão da Praça Marcial Pinheiro, que é onde Clarice Uhum. Uhum. morou pela primeira vez, né? Uhum. E o prédio lá, o casarão onde Clarice morou, tá em ruínas, né? Realmente, cada dia, cada chuva que dá, a gente que curte muito, assim, que é apaixonado por Clarice, fica com o coração partido, né? Agora, foram em 5 anos, eu acho, para ser tombado e vinha e volta e afundar, aquela coisa toda de politicagem. E agora que foi tombado, né? Aí tudo bem, mas o prédio continua lá em ruínas. Eu tive lá na semana passada, há uns 15 dias atrás, para tirar umas fotos, e continua lá, caindo aos pedaços e tal. No ano retrasado, eu tive lá com uma pesquisadora chamada Georgia Alves e Rosa Bernarda Ludermi, que é uma grande pesquisadora a respeito dos judeus. Ela tem uma dissertação muito bonita a esse respeito dos judeus que chegaram no Recife, né? Uhum. Então fomos falar assim com o deputado, falamos com o vice-prefeito e assim continua lá. A gente vamos ver assim no que é que dá, né? A própria Nicole Algante, a sobrinha neta da Clarice, já teve lá isso mais há uns anos atrás, né? Ela teve aqui no Recife, aí lutou muito pela casa e tal, mas não conseguiu. Então esse olhar sobre o patrimônio caindo aos pedaços, a vontade de restaurar aquilo, de contar aquela história, a Praça Marcial Pinheiro, não sei se você já teve aqui no Recife. Já, já. Pronto, a Praça Marcial Pinheiro ela fica no bairro da Boa Vista e todo aquele bairro ali tem uma história incrível assim da imigração judaica. Era um bairro todo para ser todo restaurado ali, né? E está realmente em ruínas. A estátua da Clarice Lispector que fica foi feita pelo escultor Demétrio Albuquerque. Ela também está em péssimo estado. A Praça Marcial Pinheiro, que é linda, mas ela está em péssimo estado também. Tem uma fonte histórica no meio da praça. O casarão de Clarice, o entorno, que era todo assim rodeado de judeus, com as lojas de imóveis, né, porque eram o que eles sabiam fazer no país de origem. Então, é um bairro assim muito rico em história, muito interessante. E está abandonado pelo poder público, né? Infelizmente. Então, esse desejo das duas coisas, assim, tanto a paixão de Clarice desde a adolescência, com também a vontade de restaurar essa história, tudo, da própria Clarice, né? Então, me moveu a ir procurar fazer o mestrado, e o mestrado sobre Clarice na infância, né? Assim, até por essa descoberta que ela viveu no Recife, e tudo, que é a cidade onde eu nasci, tem toda essa questão afetiva, e daí vem o título também, Clarice Lispector no coração do Recife, né? Porque é um título que envolve assim vários aspectos afetivos aí. Tanto dela quanto os seus, né? Isso mesmo. Mas E em sim. relação ao título, também a Praça Marcial Pinheiro, ela é considerada o coração do Recife, simbolicamente, porque o Recife hoje em dia está enorme, né? Cresceu muito. Então, mas a Praça Marcial Pinheiro e o bairro da Boa Vista sempre foram considerados o coração, mas é um coração da cidade diferente, é um coração que está ali o comércio pulsando, a vida, o centrão mesmo está ali, né? Uhum. E a Praça Marcial Pinheiro, ela fica ali realmente bem no centro, bem no coração. Aí esse título tem vários aspectos aí. Sim. E assim, você fez um mestrado em História e falou de Clarice? Sobre Clarice? Foi, foi, isso mesmo. Aí eu fiz, assim, eu fiz um apanhado, assim, do Recife, né, da história do Recife na década de 20 e 30, que é quando Clarice estava aqui, né, como era o Recife, da época, tudo. Mas quando eu ficava muito no Recife, então os historiadores que estavam ali me ajudando disseram, não, vá para Clarice.
Então, eu não fujo dela um minuto, assim, do trabalho, né? Do livro, no caso. Então, eu vejo, misturo com a história do Recife naquela época, que é uma história bem interessante e tudo, mas é sempre com o olhar de Clarice. Ela está sempre ali, né? Na história. É interessante que você perguntou se eu tinha ido a Recife, né? E, Uhum. e assim, eu fui de uma forma muito curiosa. Eu não fiquei muito tempo. Eu fui Sim. através da escola de samba que eu desfilava, que é a minha escola de coração, que é Unidos da Tijuca. E eles Hum, falaram, teve um ano que eles falaram sobre o Gonzaga, né? O Luiz Gonzaga. E aí, na, na, foi 2012 e nós ganhamos, a escola ganhou, e aí nós viajamos com a escola e fomos ao Recife, né? sim. E então foi muito rápido, assim, foi muito rápido. A gente passou ali pelo Marco Zero, aquela coisa toda, nos apresentamos, e eu gostei muito do povo de Recife. Quer dizer, agora eu Uhum. não sei se eu falo de Recife ou do Recife, estou confusa. Essa coisa de de e Tanto, do vai ser confuso para mim. tanto faz, fale o que você quiser. Não tem- E aí, assim, eu fiquei. E eles também muito simpáticos, muito receptivos conosco, sabe? Uhum. E, e muito carinhosos. E eu gostei muito da cidade, achei muito bonita e tudo. E não deu para visitar quase nada, porque praticamente eu fui a trabalho, enfim. Uhum. Mas é uma cidade que eu quero voltar com mais calma para conhecer, enfim. E vocês, assim, são muito simpáticos. Vocês são muito Obrigado. calorosos. Eu gosto muito do Nordeste, enfim. Mas aí, voltando para Clarice, você decidiu, Uhum. então, através da sua pesquisa, porque você estudava ela enquanto criança, né? Ali, por conta dela ter morado aí. E aí te levou para o livro, ou o livro foi uma coisa assim que a pesquisa ficou tão grande que aí você falou assim, não, é melhor colocar num livro para mais pessoas saberem. Ah, não. O livro foi assim. Eu recebi. Primeiro, algumas pessoas falaram, né? Enquanto eu estava fazendo o trabalho, aí falaram: olha, esse trabalho dá um livro. Eu acho que, principalmente um dos orientadores da banca, né? O professor Humberto Miranda. E aí ele falou para mim: olha, esse trabalho dá um livro, tá bom. Aí eu fiquei pensando, né, a respeito, fiquei maturando. Aí a Tassiana Oliveira, ela fez o convite. Aí eu fiquei muito feliz, assim, porque o trabalho da Tassiana é maravilhoso, né? Assim, quem viu o documentário A Descoberta do Mundo, da primeira vez, aí sabe, assim, o quão boa ela é como cineasta e também como artista, eu acho. Ela tem uma sensibilidade muito grande para a literatura, para a arte, né? Então eu fiquei muito feliz, assim, por esse convite. E aí me deu um norte, porque eu não sabia muito bem que editora procurar, eu ainda estava assim assim, amadurecendo a ideia. Aí ela me fez convite, eu disse, tá sendo top, sim, demais. E aí foi todo esse processo, né? E ele ficou agora na pré-venda, a Uhum. gente terminou agora domingo. Passamos umas 3 semanas, mais ou menos, ou mais, não, aliás, mais um pouquinho, mais de um mês na pré-venda. E ele vai ser lançado no dia 10 de dezembro, que é o dia do aniversário da Clarice. Sim. É, Bom, eu vou pedir para você contar um pouquinho, assim, se você pode dar um spoiler do livro, porque o meu ainda não chegou, né? Então, assim, eu vi. Então, assim, eu tô um pouco assim, no escuro, eu tô deixando você falar e tal, e eu vou tentando tirar alguma coisa para ver se. Eu queria que você falasse da Clarice criança, porque assim, você falou de felicidade clandestina, né? Realmente. aham, Eu acho que é um livro muito afetivo. sim. E essa ligação, porque a Clarice tem vários pontos, vários elementos, vários a escrita dela tem vários símbolos e várias palavras que se repetem.
né? Uhum. E o mar é uma delas. E Sim. aí, relendo o conto, né, que você menciona, Restos do Carnaval, se eu não me Restos do engano, carnaval. Carnaval, é, eu reli e aí eu falei assim, eu acho que tanto dali quanto do outro, que está na Descoberta do Mundo, né, O Banhos sobre de o mar. Mar, Eu que falei, você... isso, banho, isso, banhos de mar. isso. E aí eu falei assim, bom, eu acho que é daí que vem a paixão da Clarice pelo mar, da Sim, sim, infância, sim. né? Dessa coisa de banho, daquela expectativa que ela tinha enquanto criança do Aham. tão aguardado banho de mar, né? Que o Sim. pai levava. Então eu queria que você contasse um pouco sobre essa infância da Clarice. Olha, essa questão do mar tem uma coisa bem interessante, assim, até indo mais fundo mesmo um pouco. Porque Clarice tinha muito problema assim, em relação à mãe, né? E o mar, simbolicamente, lembra muito a placenta, né? Então Uhum. tem essa ligação muito simbólica, assim, não sei se eu estou viajando muito, mas... Não, 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 não tá não. Não tá E, não, ela, não tá e, não. e Clarice tem uma ligação forte com a mãe, porque tem aquela história, né, para quem não sabe, né, assim, ela, na aldeia onde a mãe dela vivia, existia uma lenda que se uma mulher tivesse um filho, seria curada de qualquer doença, certo? É uma lenda do imaginário popular lá. E a mãe de Clarice, ela estava doente assim, tinha uma paralisia muito forte, né? E essa paralisia, ela era progressiva. Talvez, naquela época não se tinha nome, mas talvez seja o que a gente chama hoje em dia de ELA, né? Esclerose lateral amiotrófica. Mas não se sabe. No óbito dela tinha hemiplasia. Então era o que se chamava na época, assim, era uma paralisia progressiva. Então a mãe dela e o pai resolveram ter Clarice para que, movidos por essa lenda popular, né? E, obviamente, era uma lenda e Clarice não curou a mãe dela. Mas ela era como se ela tivesse sido destinada para curar a mãe e não curou. Então, ela tinha esse sentimento profundo de culpa, ela carregava esse que estava no imaginário dela também. Obviamente, ela não podia curar a mãe. Isso não era assim, do desígnio dela, né? Mas ela carregava com isso. Então, e a mãe dela estava lá na frente dela, inclusive no Recife. A mãe dela vivia numa cadeira, e ela tentava ali se comunicar com a mãe. Dizem que ela fazia uma certa graça para a mãe rir. De vez em quando a mãe dela esboçava um sorriso. Mas era uma ligação muito, muito pouca, né, de uma criança que quer ter o carinho da mãe, o afago, todo o cuidado. E a irmã mais velha não substituía, ela cuidava da casa, tudo, mas não era muito, né? Então Clarice tinha essa ligação difícil com essa questão da doença da mãe. Então acho que o mar, na literatura dela, talvez lembre um pouco essa placenta, essa ligação com a mãe, né? E ela coloca isso nessa crônica lindamente, o Banhos de Mar. Ela fala que pega um pouco da água, até adulta ela vai no mar, né, e pega um pouco e coloca um pouco de mar assim nas mãos dela e tal. Uhum. E é muito interessante essas duas crônicas, Restos do Carnaval e Banhos de Mar, porque a gente sente ela se emocionar quando ela na escrita, e ela deixa isso, ela não tira esse trecho da escrita. Ela diz assim: tá muito difícil escrever. Tá ficando muito difícil escrever. Nessas duas crônicas você pode observar que tem dois trechos que falam, não sei se é exatamente com essas palavras, mas ela fala isso. Então, assim, lembrar da infância era uma coisa difícil e prazerosa ao mesmo tempo, porque ela descreve, ela diz na crônica Banhos de Mar que era
Ah, eu esqueci o que é que eu ia falar. Ela, desculpe, depois eu lembro. Mas Não, não, ela ela, fala dessa não, coisa do bonde, né? não, não é do bonde, desculpe. É porque me deu um branco agora. Ela fala que era muito difícil. Ela escondia uma infância infeliz naqueles banhos de mar, naquelas idas com a família, né? Tomar banho de mar que era tão prazeroso para ela Uhum, que ela escondia uma infância infeliz. E sim. ela fala dessa infelicidade nas duas crônicas também, tanto o Restos do Carnaval quanto o Banho de Mar. Ela fala cita que era uma criança infeliz. E, Sim. e ela faz essa dualidade, felicidade com infelicidade. Então, é interessante porque ela não mascara isso nas crônicas, né? Ela fala mesmo, eu era infeliz, eu era uma criança infeliz, mas tinha momentos de felicidade. Então, ela já questionava muito profundamente isso, né? É. Até porque não dá para ser feliz totalmente, né? Ninguém é Não, feliz o tempo todo, não. Quem é feliz o tempo todo ou tá mentindo ou é chato, eu acho. isso, isso, é coisa, isso é coisa de Facebook e Instagram. Exatamente, exatamente. Tá feliz, Tá feliz, tá maravilhoso. E maravilhoso. a gente sempre bota assim, né? Aquela velha máxima, né? Como que você está fora dos seus stories, né? Assim, como é que Isso, tá a sua isso, vida real, né? isso. E eu acho que a Clarice, eu acho que ela nunca escondeu nada, assim. Quem lê, né? Quem tem é aquela coisa, quem não abandonou a leitura, né? Porque a gente lá no início falou, quem lê a primeira vez, o abandono continua, né? Isso. Então, acho que as pessoas que não abandonaram a Clarice, eu acho que já percebem isso, mesmo não sabendo da infância, ou lendo esses livros e tendo uma pincelada sobre a infância, o que ela menciona, já mostra como a Clarice era, né? Uhum. Essa mulher. Eu sempre falo que ela é mítica, né? Porque eu acho ela. Eu coloco ela no patamar de mito, sabe? Sim. Mas ao mesmo tempo eu gosto de colocar a Clarice sempre na realidade, porque ela também escreveu coisas, Mineirinho é uma crônica que ela escreveu, que está Uhum. super ligada à realidade, né? Sim. Enfim. Mas ela coloca muito dela nos contos, nas crônicas, nos romances, Uhum. é muito a vida dela. E, e eu achei bonito em Restos do Carnaval que ela diz que ela queria se fantasiar de rosa, né? E ela se fantasiou de rosa, Sim. né? Mas aí teve o problema com a mãe e ela teve que Uhum. sair correndo, né? E a rosa ficou toda caída, né? Porque era rosa Sim. de papel crepom e tal. Mas tem Uhum. um menino no final que salva, né? Que diz que Isso. ela, então, tipo, salvou meu dia, né? Eu tive um dia ruim, um Uhum. momento ruim, mas teve um personagem que salvou, né? Que isso é muito bonito mesmo. Ele deu atenção a ela, né? E ela se fez mulher, né? Ela disse assim, Sim, eu uma menina de 8 anos, mas que eu era uma mulher, eu era uma rosa, né? Ela fala mais ou menos exato. isso. Assim. Muito, muito Sim, bonito sim, isso. sim. E no seu livro, então, são as reuniões dessa pesquisa que você fez, dessas entrevistas. É isso que Sim. tem no livro? É, o livro é uma reunião, mas eu vou contando assim a história dela, sim, mas não de uma forma convencional. Eu vou pegando o que a própria Clarice falava nas crônicas, sabe? O que ela dizia, então eu vou colocando, fazendo uma interligação com a história do Recife, né? Eu falo também, no segundo capítulo, por exemplo, eu falo da infância, como era a criança era vista naquela época. Não é assim, não exatamente na realidade, mas as crianças trabalhavam em fábricas, não é? Não tinha lei. As leis só começaram mesmo em 1930, né? Clarice já era grandinha, já estava perto de ir embora para o Rio. Uhum. Mas as crianças trabalhavam em fábrica,
elas estavam começando a ser vistas como, por conta da Revolução Industrial, elas estavam começando a ser vistas como consumidoras, não é? Então estava tendo um novo olhar da criança. A criança era consumidora. Então eu pesquisando nos jornais da época, por exemplo, então tinha muito comercial para xarope infantil, não sei, muita coisa infantil assim, né? Então já era um outro olhar. A criança estava tendo um foco para o comércio também, né? Uhum. Em contrapartida, tinha outro foco também no psicológico, porque Freud estava chegando ali, né, com as ideias, e a psicologia estava entrando. Com isso, a pedagogia também estava mudando, não é? A sociologia, a pedagogia, estava tendo todo um novo enfoque ali naquela época. Então, por exemplo, os colégios já tinham alguns pedagogos que já faziam enquetes com as crianças, perguntando o que é que elas sonhavam, o que é que ela entendeu, coisa que ninguém perguntava, sonho de criança, ninguém queria saber. E ali estava mudando. Então, Clarice estava dentro daquele contexto, né? Isso eu estou falando assim, em termos globais, mas eu pesquisei nos jornais daqui do Recife, então eu encontrei isso. Essas enquetes que faziam com as crianças, perguntando quais eram os sonhos. Então, tem o resultado dessas pesquisas, né? Então, tinha esse enfoque também, principalmente. Então, os comerciantes, os donos de fábricas, por exemplo, eles tinham a ideia de que era melhor a criança estar trabalhando do que na rua pedindo, né? Então eles tinham esse cinismo, né? Porque era péssimo, porque as crianças perdiam os dedos, as mãos e não sabiam. A criança para brincar, então não tava. Como é que ia saber usar uma máquina tão séria, né? Assim, uma máquina realmente cortante. Então eles perdiam muitos órgãos mesmo. Então aí foi tendo uma pressão para que realmente fosse regularizado o trabalho infantil para que eles estudassem, não trabalhassem, né? Então, a criança, agora Clarice, ela estava num outro contexto, um contexto assim, de imigrante, ela veio assim como imigrante judia, né? E estudou num colégio judaico, hebreu-ídis brasileiro. Eu acho que, analisando assim o pai de Clarice, eu vejo que ele tinha uma outra cultura, né? Porque o que aqui era aqui no Recife Recife era formado pelos senhores de engenho, aquela educação muito patriarcal e muito fechada, né? A criança não tinha muita vez, a mulher assim também não tinha, era dona de casa, a mulher nem votava, não é? A mulher só começou a votar em 1930, pelo menos aqui em Pernambuco, né? Que eu saiba. Eu não sei se no Rio de Janeiro pode ser até aqui um pouquinho antes, mas aqui em Pernambuco foi em 1930. E foi uma mulher que requereu o voto na justiça, porque senão ela não teria votado, não. Entendeu? Então era esse contexto. Mas aí, Clarice, era interessante, porque o pai dela tinha outra visão. Era um pai que gostava muito de música clássica, música boa, gostava muito de ler. Ele era um estudioso assim das leis judaicas, né? Então, Clarice, inclusive, ela conta na crônica Lição de Piano, né? Que o pai dela, mesmo muito pobre, ele conseguiu comprar um piano para as filhas estudarem. As três estudaram com uma professora, né? Pagas por ele. Então, era uma pessoa. Ele sempre quis que Clarice e as irmãs estudassem em bons colégios. E o ginásio pernambucano, por exemplo, sempre foi considerado aqui no Recife um bom colégio, né? E era muito difícil passar, inclusive, e Clarice passou. Ela mesmo conta em entrevista que teve muita dificuldade de passar e passou. Mas só ela passou, as irmãs passaram também. A Tânia também passou, e uma prima delas. A Elisa, que eu não sei o colégio que a Elisa estudou. Aí realmente eu não lembro dessa parte, mas a Tânia sim, e uma prima dela também estudava com ela, lá no ginásio pernambucano.
Foi um período curto, porque logo depois, por uma decisão do pai, eles foram embora para o Rio de Janeiro. Mas o ginásio ainda existe aí? Existe, existe. Eu ponho a foto lá no livro, você vai ver. Quando você ganhar o Ah, seu. tá. É porque assim, eu tô aqui no escuro, né? Eu não sei, enfim, eu tô É, deixando o Henrique falar porque então o eu livro vou. ainda não chegou. Desculpa, eu te interrompi Não, agora. não, É, não, pode falar, pode falar. pronto, eu vou aproveitar, porque aí eu falo também, para você conhecer um pouquinho as pessoas que estão assistindo, que eu faço um roteiro no livro, eu peguei 5 pontos importantes assim da vida de Clarice no Recife. Então, eu começo, isso tem lá no final do livro, né? É um roteiro histórico, que eu chamei roteiro histórico-cultural Clarice Lispector no Recife. Então, eu começo pela Praça Marcial Pinheiro, que é quando a família chegou aqui no Recife em 1925, e se estabeleceu no Sobrado, lá na Marcial Pinheiro, que eu já falei antes, né? Uhum. E aí a Rua da Imperatriz, ela fica assim, tem a Praça Marcial Pinheiro, tem o Sobrado de Clarice, logo depois você atravessa a rua, aí tem a Igreja Matriz da Boa Vista, uma igreja muito grande, assim. Então começa ali a Rua da Imperatriz, não é que é uma rua que não é tão longa, mas Clarice morou em 2 endereços, certo? Aí ela, inclusive, o último endereço que ela morou na Rua da Imperatriz, ela foi vizinha de Rebeca, que é a menina do ponto lá de Felicidade Clandestina, né? Que faz de conta que vai emprestar o livro a ela e ela fica Eu sofrendo. acho esse conto fenomenal. Eu Isso. acho... E a Então a livraria Rebeca existiu. Então a Rebeca existiu. existiu. A Nádia Gottlieb, ela entrevistou a irmã da Rebeca, a Susana. Elas eram filhas do Jacob Berenstein, que era dono da Livraria Imperatriz, que era a livraria vizinha a Clarice, né? Vizinho de Clarice morava. E até hoje existe a Livraria Imperatriz, sendo que com a crise das livrarias ela virou papelaria, né? Mas continua sendo da família, assim, Uhum. filhos, netos cuidam da livraria, mas existe com o mesmo nome, Livraria Imperatriz, desde aquela época. Então daqui a pouco já faz 100 anos, né, que ela existe. Então, saindo da Rua da Imperatriz, tem a Rua da Aurora. A Rua da Aurora ela vai margeando o Rio Capibaribe, né? E era possivelmente o caminho que Clarice fazia para ir para o ginásio pernambucano. Porque o ginásio pernambucano acho que é uns 500 metros a 1 quilômetro, mais ou menos, da Rua da Imperatriz. Então, com certeza, ela deveria ir a pé nessa época, né? Sim. Aí, do ginásio pernambucano, eu conto também um pouquinho da história. Aí, a gente vai para o Teatro de Santa Isabel, que é só atravessar uma ponte que você está no Teatro de Santa Isabel. E o Teatro de Santa Isabel é onde Clarice ela assistiu a primeira peça de teatro, que a gente não sabe o nome da peça, nem ela mesma se lembra, eu acho, que ela não comenta. Mas a gente sabe das 2 atrizes que encenavam a peça, que é Alma Flora e Lígia Sarmento. Então era uma peça romântica, e ela ficou muito impressionada, né? Ela tinha uns 9 anos mais ou menos, e ficou muito impressionada com a peça, e chegou em casa e escreveu uma peça ela mesma, em 3 atos, né, e numa folha de caderno, e jogou atrás de um estante, que ela mesma conta que ficou envergonhada. E esqueceu na estante e que depois jogaram fora, ou alguma coisa assim, porque ela não achou mais. Então tem essa história do Teatro Santa Isabel, que é um teatro muito bonito. Eu acho que quem vier a Recife vale a pena, tem até as visitas guiadas. É como se fosse o Teatro Municipal, assim, em termos de importância aqui para o Recife, né? O Teatro Municipal do Rio. É um teatro aqui muito antigo, muito histórico também, tradicional. E depois, atravessando a ponte, a gente tem outra ponte, né? Que Recife é cheio de pontes. É cheio de pontos. E a gente vai para o quinto local do passeio, que é as Galerias. Que as Galerias é um estabelecimento que foi fundado
por um cubano chamado Fidélio Lago, que veio para o Recife em 1928. E aí ele trouxe de Cuba uma receita que a gente chama até hoje, tem lá também, sendo que mudou de endereço, mas é o neto dele que está cuidando, o Jorge, que eu tive lá entrevistando ele Entendi. também. Aí ele trouxe de Cuba uma receita que é malte, sorvete de baunilha e tem mais um ou dois ingredientes. E tem gente que não gosta, eu gosto. Mas aí tem a questão da Clarice, ela na crônica O Passeio da Família, né, que é uma crônica muito interessante, porque ela fala ali da infância dela, ela fala da tristeza do pai, ela fala do encontro familiar, e é interessante porque a gente vai um pouco na história, assim, Recife não tinha muita coisa que fazer na cidade. Então, esses passeios das famílias eram justamente no cais do porto, para ver os navios. Uhum. Eu fui criança na década de 70, meu pai me levava para o aeroporto, para ver os aviões. Não tinha muita coisa que fazer na cidade, então o passeio era esse, aeroporto. E na época de Clarice, em 1920, era o aeroporto, né, que tinha os navios. Sim. E ele era um passeio assim comum que eles faziam, né? E ela relata isso na crônica. Então é uma crônica muito interessante, porque revela muito da infância dela. A tristeza do pai, ele fala na questão financeira, porque ele diz assim, ela mesmo fala na crônica que ele fala assim, passeamos, gastamos tanto e passeamos tão pouco. Não é? Então ele falava nessa coisa financeira, isso pesava um pouco também nas filhas, né? Porque sentia o pai pobre e tal. A alegria também de estar junto. As filhas diziam assim, olha papai, veja outras coisas, porque ele ficava com o olhar fixo na água do Capibaribe, né? Ela fala que ele ficava com o olhar fixo nas águas oleosas do rio. Então, tinham uma preocupação com o pai em relação a isso, viam nele uma certa tristeza, e diziam, olha papai, tem outras coisas para você ver, vamos ver outras coisas, tal. Mas ele ficava lá, talvez pela doença da esposa dele, né, a pobreza, ele era mascate, então era uma pessoa que ele não tinha, os imigrantes eles não tinham nem muito documento, eles chegavam aqui, Exato. era maravilhoso para eles porque eles viviam uns ataques muito, muito graves na Ucrânia, né? Eram chamados de pogroms, eram ataques sérios em que eles matavam muita gente, inclusive o avô de Clarice foi morto, o pai da Marieta, né, a mãe de Clarice, ele foi morto num desses ataques. Provavelmente, se a família tivesse ficado na Ucrânia, teria sido morto, como muitos parentes morreram, né? Então, o Brasil, eu conversando com a Nicole, a sobrinha neta da Clarice, ela comentou que a Elisa, a, a irmã de Clarice mais velha, ela tinha uma brasilidade muito forte, uma coisa de gostar muito do Brasil, porque foi a pátria que salvou eles do inferno, né, daquele inferno dos pogroms, dos ataques. Até porque a Clarice sempre falou que ela era brasileira, Uhum. nordestina e carioca também. Isso. Então, É, assim, ela não se considerava uma estrangeira, né? isso. Ela, Uhum. ela se considerava brasileira, né? Então, Sim. esse orgulho que ela tinha, e aí vai de encontro no que a sobrinha neta disse a você, né? Naquela própria entrevista que ela fez para a TVU, eu não sei se vocês estão sabendo que agora acharam uma nova entrevista, de Ah, uns não 5 tem, não, minutos. não é mais assim, porque a única entrevista que a gente tem, né, que é aquela que ela fez para Isso. o TV Cultura e que foi em 77, que ela fala, inclusive, sobre a Hora da Estrela, mas ela não quer contar o livro, né? A Isso. gente Uhum. sabe, a gente que lê Clarice sabe que é a Hora da Estrela, que eu acho Uhum. que a Hora da Estrela tem muito dela também, né? A Sim, sim. personagem, né? A Macabé. E, enfim, aquela entrevista é fenomenal. Mas aí você está falando que já tem outra entrevista que descobriram?
Isso, aí agora eu posso falar, porque agora já está o livro. Então descobriram, né? Isso é exclusividade, tanto do filme A Descoberta do Mundo, da Tassiana Oliveira, Aham, quanto aham. do livro que está sendo lançado agora da Teresa Monteiro, que é A Procura da Coisa. Então, a Teresa coloca isso no livro, né? O relato desse vídeo que encontraram. E a Tassiana Oliveira vai mostrar para a gente que o filme está sendo relançado agora em dezembro. Então a gente vai conseguir assistir, através do filme da Tassiana Oliveira, essa pedacinho de entrevista que ela deu. Então Mas foi, outra, mas foi para uma outra pessoa? foi para uma outra pessoa, para um jornalista que eu estou esquecido do nome dele agora, mas foi no apartamento dela. Inclusive ela está com, a gente vai conhecer o cachorro Ulisses, né? O famoso Aham. cachorro de Clarice, Ulisses. Então, tá lá, ele parece que aparece um pouco lá no filme, que eu não assisti ainda, né? Mas quando chegar o documentário, aí eu vou assistir. Mas o documentário vai ser Eu Vi Lia Respira vai ser nacional? Ou Vai ser, primeiro vai ser em Recife e depois não, vai. não vai ser nacional. Vai ser lançado nacionalmente, né? Você estava falando sobre o esquecimento do casarão, né? Onde a Clarice Uhum. morou e tudo. O povo de Recife, né? Eles se dão conta, eles têm essa questão com a Clarice forte, ou não? Ou você acha que não? Olha, Ai, gente, estou Luzia, fazendo uma provocação aqui. Eu estou fazendo uma provocação. Daqui a pouco eu mas vou ser ripada, mas tudo bem. toda provocação é maravilhosa, é sempre excelentes perguntas, com certeza. Se não fosse por provocação, eu não leria Clarice, né? Porque ela provoca a gente o tempo inteiro. Verdade, é verdade. Então, depende muito, assim, tem um público que ama Clarice, que realmente eu acho que são as pessoas que mais sentem, né, o abandono do casarão, porque sabem quem é Clarice, o que ela representa na vida de cada um, né. Tem pessoas, assim, eu já vi relatos de pessoas que tomaram um táxi e o taxista comentou, olha que pena, né, a escritora que viveu aqui no Recife e tal, um taxista assim com sensibilidade, né? E eu fui há 15 dias atrás fotografar, então tinha uma feirante lá que aí eu perguntei, olha, você sabe, a gente está aqui fotografando, você sabe quem viveu nessa casa? E ela comentou, não sei, me disseram por alto assim e tal, mas eu não sei. Aí eu falei, é uma escritora assim muito importante aqui no Brasil e também aquela estátua lá na praça é dela, né? Representa a Clarice e tal. Aí ela ficou olhando. Então, muita gente não sabe nem da existência de Clarice, nem sabe o que representa aquela casa, e muita gente. Mas é uma pena, realmente, assim, porque imagina quantos, assim, turistas, estudantes, né, de universidades, de escolas, poderiam, porque assim, você vai no memorial e você sai puxando um novelo, né? Na verdade, assim, é um novelo de história, não é só a história de Clarice, é a história da família dela, a história dos judeus, a história de quem povoou o Recife, né? O que estava ali, e junto com os judeus estavam ali os ex-escravos nas ruas, porque em 1920 a escravatura não tinha sido abolida há tanto tempo assim, né? Então tinha gente nas ruas assim sem qualificação, tinha mendigo, tinha prostituta, tinha senhor de engenho, tinha as pessoas ricas que andavam ali perto da casa de Clarice, que era a Rua Nova, que hoje em dia é como se fosse assim, aliás, naquela época era como se fosse o shopping center hoje em dia, né? A Rua Nova era onde estava o centro comercial, assim, chique da cidade, né? Bem pertinho da rua de Clarice, era só atravessar a ponte da Boa Vista. E estava ali. Então, a cidade era uma mistura, na verdade, né? Sim. Era essa mistura realmente de muita gente. Então, você vai para um memorial
Então você sai puxando toda essa história da cidade, da povoação. Não é só de Clarice Lispector. Na verdade, é uma história muito rica de muita coisa, né? Então é uma pena que, assim, as autoridades não tenham essa sensibilidade, né? Porque, pelo menos aqui no Brasil, eles estão pensando em outras coisas, que a gente já sabe, mas que... e deixam lá os prédios, o patrimônio abandonado, com a história indo junto também. E assim, você diz assim, diz no que o livro, a capa, é de um lambe que tem no Sobrado, é isso mesmo? Não. É Aquele inspirada, lambe, é inspirada no Lambe, sim. sim, mas tem Ah, esse lambe no Sobrado? tem, ainda está lá, o Lambe. Ainda está lá. E quem colocou? Você sabe? Ah, eu não sei, Luzia. Quem colocou, eu não sei. O autor do... Tem assim... Poxa, Bom, vou procurar saber, aí eu posso te dizer depois. Se eu conseguir porque descobrir. esse, não, porque aí esse sabia que a Clarice morava ali, né? Então, Inclusive assim, tem escrito colocou. assim, Clarice é a vida. É interessante que tem essa frase. E tem a foto dela. Quem escreveu, acho que escreveu com muito carinho, na verdade, né? Botou assim, Clarice é a vida e colou lá o cartaz e a gente não sabe quem foi. Mas eu vou perguntar até a Tassiana Oliveira se ela sabe quem foi que colocou o cartaz. Pode ser que ela saiba. Aí eu queria falar um pouquinho da capa. A capa é da pintora Jéssica Martins, uma pintora pernambucana que eu adoro, né? E por isso que eu solicitei a capa a ela. Então, aí eu mandei para ela algumas fotos de Clarice na infância, e ela saiu fazendo, ela disse, olha, Henrique, eu vou fazer aqui uma composição. Aí ela colocou uma foto lá de Clarice, fez o desenho. Aí eu fui falando para ela, olha, Clarice disse numa entrevista que tinha muitos gatos, quando era pequena, no Recife. Aí ela colocou um gatinho lá, colocou por trás os sobrados do Recife, ali da Rua da Imperatriz, né? Colocou o céu amarelo e colocou um sobrado verde para dar um ar de brasilidade, né? Que era a pátria que estava recebendo os Lispector. Então aquela capa tem toda uma história. Aí E ela tem uma a- rosa também, não é isso? Na mão? ela tem uma rosa para simbolizar a crônica de Clarice, Sim. Senhora de Perdão, e a própria Restos de Carnaval também. Então ela fala muito em rosa na letra. E tem também a imitação da rosa, né? A Tem imitação a da imitação rosa. da A imitação rosa, da isso rosa. mesmo. Então a rosa é muito simbólico, né, na vida de Clarice, assim, ela fala bastante de rosa. Inclusive ela diz que no início do Restos do Carnaval, ela diz assim, é como se o mundo abrisse em grande rosa escarlate, né? Quando vinha o Carnaval, ela sentia uma felicidade tamanha que era como se o mundo se abrisse em grande rosa escarlate. Então ela cita isso também. Desculpe, continua falando da capa, Nada, porque eu quero tudo pegar o gancho do que você está falando do carnaval, porque bem. quando eu Uhum. reli, né, a crônica, é, ela fala sobre a questão de máscaras, né? Ah, sim. Das Uhum. máscaras. E realmente, assim, eu não sei, você, Henrique, eu não sei Uhum. como se você sai no carnaval, se você gosta de carnaval, não sei, mas aqui no Rio, é, eu gosto muito do carnaval e realmente, quando você se fantasia, o carnaval é a oportunidade de você ser outra pessoa, É de você isso. ser um personagem. E quando você se fantasia, te dá um poder aquele personagem que você está fantasiado, que você está representando, que é Uhum. como a Clarice se sente no resto do carnaval, entendeu? É Isso. aquela coisa que você não pode ser enquanto no ano comum, né? No comum, e no carnaval você tem aquela oportunidade de ser uma outra pessoa, né? Isso. Um outro Isso. personagem. E Então, ela faz esse comentário na crônica que é muito bonito, né? Esse comentário que ela fala que ela tinha desconfiança de que o rosto humano era uma espécie de máscara. E é muito lindo isso, né? não, então, e ela estava certa, né? Ela estava certa. É um A Isa, pouco.
São as máscaras que nós fazemos, né? Assim, Que então nós, ela está um é, pouco com isso. nós precisamos de máscaras, né, para viver em sociedade. Essa que é a verdade, né? É, exatamente. Então, Agora, com o governo Bolsonaro, eu estou usando várias máscaras, até para conviver com não, a eu minha também, família. eu não sei nem, eu acho que não sei. Bom, eu acho melhor a gente pular até essa parte. É Pois melhor. é, não entrar pela política, não, porque até não vale a Não, não, pena. daqui a pouco a gente vai sair daqui chorando, É, né, entendeu? A gente já chorou muito. Mas você estava falando da capa, você quer acrescentar mais alguma coisa? queria acrescentar assim, porque assim, então a Jéssica mandou esse presente para mim, né, que foi essa capa, e aí veio outro presente, que foi a Tassiana Oliveira e a Rebeca Gadelha, que é uma grande designer, né, e da editora Mirada, assim, ela faz a parte de diagramação e design, então elas me deram esse presente também. E eu tava até no trabalho mesmo, e chegou a fotozinha da capa. Olha, fizemos a capa aqui, veja se você gosta. Aí tava essa ideia da Rebeca e da Tassiana de colocar a capa meio engelhada, assim, meio amassada, como se fosse assim um lambe-lambe colado no muro da Clarice. E aquele rosa que está lá na capa é o rosa do muro da Clarice. O muro da Clarice é pintado de cor de rosa. Então foi Mas, essa ideia, e aí eu achei a capa mas, linda. mas a casa sempre foi rosa ou não tá rosa porque pintaram de rosa? Não, ela sempre foi rosa, na verdade. É um rosa assim, um rosa meio, hoje em dia meio desbotado, né? Assim, já Uhum. está muito envelhecido, foi pichada o muro. Já roubaram tanta coisa da casa, o assoalho, tudo. O primeiro andar, o piso do primeiro andar foi todo roubado. A casa, na verdade, está oca e o telhado está também estragado. Então, toda chuva Só que tem a cai, fachada, só tem a fachada da casa. isso, só tem a fachada. E um telhado muito mal cuidado lá, que toda chuva que cai, entra muita água, e aí eu fico com o coração na mão, assim, pensando se a casa vai cair, se tudo vai acabar. Então, eu fico com medo, né? Que isso aconteça. Vamos ver se alguém. Eu já vi assim notícias de que estão pensando em restaurar, mas essa notícia também é antiga, né? A gente há muitos anos que houve essa notícia. Pelo menos ela foi tombada agora. Clarice Lispector foi considerada a patrona da literatura pernambucana. Isso já dá uma certa. Assim, eu comento sempre que a própria Clarice, ela não ligaria para um título assim, para ela não É teria isso que eu ia importância. é isso que eu ia perguntar. É isso. Mas assim, para a casa tem importância, entendeu? Para a restauração da casa, porque ela sendo considerada a patrona da literatura pernambucana, já dá um certo aval para que restaurem a casa, para dizer, olha, Clarice é a patrona, né? Então vamos Uhum. restaurar a casa dela, né? E o tombamento também é importante. Eu acho que são coisas que vão juntando, que vão. A casa hoje em dia pertence à Santa Casa de Misericórdia. Aí, aí é isso. Vamos ver se dá certo, né? Torcer, fazer pensamento positivo para que as coisas caminhem assim, que vire um memorial, que é o mais importante. Pois é, ou um centro cultural, né? Alguma coisa assim, que Isso. possa, né? Ter essa. Engraçado, você estava falando do pai dela, que gostava de música clássica, e ela menciona muito isso nos contos, nas crônicas, ela gostava Sim, muito de bar, né? E ela sim. fala isso. E aí eu vou, assim, já que você começou, então vou fazer uma provocação. Você falou assim da política, mas vou fazer uma pergunta para você, Aham, mas se fosse a Clarice hoje, se Clarice estivesse viva, sim. o que ela estaria achando desse cenário todo que a gente está vivendo? Eu acho que ela Você acha estaria. que, você acha que ela se calaria ou ela
se posicionaria? Ela se posicionaria, até pela pessoa que escreveu Mineirinho, né? E, e, Uhum. a, Mineirinho, e a pessoa que foi na passeata dos 100 mil, também junto com vários Aham. artistas do Nascimento, o Oscar Niemeyer, né? Então ela se Clementina juntou de ali, Jesus, sim, Clementina de sim. Jesus, isso mesmo, Odete Lara estava lá também. Então, ela fez vigílias, inclusive, durante a ditadura, naquela época mesmo, ela fez vigílias, se eu não me engano, com Tônia Carreiro. Também em protesto, né, contra a ditadura. Então, acho que ela só não se posicionaria se ela tivesse muito cansada. Ou, sei, algum tipo de depressão, como ela se apresentava um pouco naquela entrevista que ela deu, né? Uhum. Mas dentro dela, ela sempre se posicionou, na verdade, desde criança. Ela tem uma crônica que ela fala dos mucambos daqui do Recife, que ela ia para visitar visitar a empregada dela aos domingos no mucambo, e que ela dizia que um dia queria resolver aquela situação, aquela injustiça social, aquela desigualdade. Então, eu acho que ela veio com isso desde criança. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, ela se posicionaria. Assim. Ela era uma personalidade muito forte, né? Ela tinha ela sabia o que ela estava querendo, né? Do mundo, assim, dela mesma e do mundo. A posição dela no mundo, ela sabia. Sim. E até mesmo porque ela, como imigrante, né, também hoje seria atacada, né? Todo mundo é atacado hoje, né? Por ser diferente, né? Por ser. Isso. Então acho que ela se posicionaria. Eu também acredito nisso. É, e a questão assim da maternidade da Clarice, você acha que essa falta da mãe dela Uhum. influenciou na questão da maternidade dela? Olha, eu Ou, ou, acho. ou, ou você não investigou isso, ou você não se preocupou com isso? É Ou... uma boa pergunta, Luzia. Assim, a questão da se repercutiu, né? Eu acredito que sim, mas eu realmente não pesquisei isso. Mas é um caso, uma questão boa para se pensar, né? Que ligação teria a falta que a mãe dela sentiu com a falta de ela, o desejo, não a falta, mas o desejo dela ser mãe, não é? E talvez o desejo de ser mãe seja uma falta também, não é? Você pensando assim, mas eu não sei, ela nunca comentou, assim, pelo menos dessa ligação, do desejo dela de ser mãe com a falta que ela teve da própria mãe. Mas Uhum. acredito que deva ter uma ligação. O que ela falava é que ela era muito prazeroso para ela ser mãe, né? Ela fala Sim. isso as três experiências, né? Aquela crônica famosa dela, que ela falou que uma das coisas melhores na vida foi de ser mãe. Ela escrevia assim na sala com a máquina de escrever, botava no colo e não se recolhia no quarto justamente para estar com os filhos ali perto, que ela não Uhum. queria perder o contato com os filhos, né? Então ela Sim. escrevia com tudo acontecendo na casa, né? Com os filhos pequenos. Então ela tinha um prazer de ser mãe, não sei se de toda mulher, né? Talvez, mas essa a ligação com a mãe, eu não sei, é assim, se essa dificuldade com a mãe repercutiu um pouco nos filhos. Aí eu não posso também não cabe a mim julgar, né? Uhum. Mas um dos filhos dela tinha certos problemas, né? Assim de saúde mental, mas eu não sei. Ela, pelo que ela demonstrava, assim, muito boa mãe, Sim, sim. não é? Mas aí Aquela eu não uma. o que você perguntou assim dessa ligação, realmente eu não sei te dizer agora pelo menos, né? Mas é uma boa questão, uma boa pergunta assim. Até porque a maternidade, né, no judaísmo, é assim, é muito importante, né? A mulher tem um papel muito Sim, importante, né, no sim, sim. judaísmo, enfim. E ela
comenta muito isso, ela fala muito dos sábados, né? Ela fala muito da palavra sábado, dos sábados, da É, importância do sábado. Tudo acontece de importante no sábado, né? Nos e, textos da Clarice. E aí eu vou te fazer duas perguntas para a gente assim finalizar, porque eu prometi para você que não ia ser muito longo. não, mas para mim não tem problema. Até porque assim, eu falo muito e tal. Assim, você acha que o que você acha que a Clarice ia gostar de ser retratada numa escola de samba, de ser homenageada por uma escola de samba? Você acha disso? Já que ela gostava do carnaval, já que ela gostava dos restos do carnaval e ela tinha essa coisa, você acha que isso ela ia ficar contente? Acho que ela ia ficar feliz, sim. Até, eu acho que talvez ela iria se lembrar muito da infância. Embora o Carnaval do Rio seja bem diferente, né? Assim, em Sim, termos sim, sim. mas a essência é a mesma, né? O Carnaval é a Claro. essência, mas assim, ela cresceu ali com frevo, né? Que é um pouco diferente, mas acho que ela iria gostar muito de. Bom, ela cresceu com frevo, mas ela passou o resto da vida todo no Rio de Janeiro. Então, Sim. agora é interessante, assim, ela ia ali naquela feira de São Cristóvão, né? Mas ela não fala do carnaval, ela não fala do samba, pelo menos até onde eu sei. Pode ser que ela tenha escrito alguma crônica, mas eu não estou lembrado aqui, assim, dela falar do samba, né? Ela não, não lembro disso. Agora, ela ia muito na Feira de São Cristóvão, assim, para ver o movimento Sim, do Nordeste. sim, sim, sim. Agora o samba mesmo, mas respondendo a tua pergunta, acho que ela ficaria muito feliz. Sim. E principalmente porque uma escola de samba se preocupa com essa história da pessoa, né? Uhum. Então, eu acho que ela ia ficar felicíssima, assim, de ter a história dela, não só a figura, mas a história dela sendo retratada na escola de samba. Sim, sim. É, e uma outra pergunta. Será que você, será que tem como você dizer para mim qual é o livro Uhum. que você mais gosta de Clarice? Ou é difícil? É, olha, eu adoro A Hora da Estrela. Tem gente que gosta mais da Paixão Segundo GH, por exemplo, que acha que é o grande livro dela. Eu acho também, sabe? Mas A Hora da Estrela, eu acho tão lindo aquele livro, assim. Ele provoca em mim, assim, tanta sensibilidade, ele foi construído de uma forma, assim, tão bonita. Tudo, até a morte da Macabeia, o que a morte representa. É, essa questão da morte e da vida, né, presente no livro, o vazio, porque a Macabeia ela está olhando parafusos ali numa vitrine, pregos e parafusos com o namorado. Então, assim, essa pausa da vida, né, esse vazio, é que ela valorizava. Ela fala isso em GH, por exemplo, eu gosto do que há entre o 1 e o 2. Não é essa pausa, esse hiato da vida. E o José Castelo, que eu até falo isso no livro, ele tem uma crônica muito bonita chamada A Senhora do Vazio, porque ele conheceu Clarice Lispector, né, pessoalmente. Então ele encontrou com ela em Copacabana, em um certo momento, e ele se aproximou dela para falar, não é, muito timidamente, assim, porque ela era uma pessoa muito, não é, assim, que provocava uma certa. Todo mundo tinha medo da Clarice, né? Mas ele conta que depois ele foi no apartamento de Clarice várias vezes e ela conversava com ele na cozinha, comendo bolo e tomando Coca-Cola. Então, ela também tinha quando ela gostava da pessoa, ela tinha essa aproximação. Mas ele conta que ele a viu em frente a uma vitrine em Copacabana, né? E ele se aproximou dela para falar tudo e ele ficou assustado, porque quando ele olhou, ela estava fixa olhando para a vitrine. Quando ele olhou para a vitrine, só tinha manequins nus.
Era uma vitrine em formação, não tinha roupa, não tinha nada. E ela estava parada em frente, olhando para a vitrine. Então ele conta isso nessa crônica, né? A Senhora do Vazio, que vale a pena muito ler, acho, eu indico. Vou procurar. Mas é esse vazio que ela valorizava, assim, que estava nela, né? Ela fala também, nessa última entrevista da TV Cultura, com Júlio Lerner, né? Ela fala, ele pergunta a ela, a última pergunta, ela fala assim, eu agora estou morta, não é? Eu espero que eu renasça novamente, mas eu agora estou morta. Quer dizer, a morte para ela também representa esse vazio, esse hiato, né? Então ela tinha as duas. Eu acho que Clarice é muito da dualidade. É sempre a vida, as duas coisas juntas. Não é Facebook, não é Instagram que está todo mundo sorrindo. Tem até as duas coisas, né? Não, acho que Clarice é dor, sabe? É, Dor, é alegria. simbolismo, né? É alegria, é dor, simbolismo, porque assim, eu brinco, né? E falo que eu sempre li Clarice com um dicionário de símbolos ao lado, né? Uhum, Porque à medida que as palavras se repetiam, iam se repetindo, não, tem um significado, o porquê dessa palavra tá ali, não foi à sim. toa, então eu fazia, né? Eu li o significado da palavra, e aí eu entendia texto, ou para quem não tem dicionário de símbolos e lê Clarice também tem uma. Eu acho que Clarice, como você falou, toca as pessoas de diferentes formas, né? Então Sim. cada um vai ser tocado de uma forma, talvez eu seja tocado por. Você falou da Hora da Estrela. Para mim é uma Uhum. aprendizagem, é um Ah, livro tá. Uhum. que eu gosto muito. Para mim é um. E quase ninguém conhece, quase ninguém fala, né, Uhum. Sim. desse livro. Então, que tem Ulisses lá, e ela coloca Sim. Ulisses no professor, né, a filosofia, ela ainda coloca a filosofia, que quer ser mais filosófica do que Clarice, né, do que a própria Sim, sim. Clarice, né. Então, assim, eu acho que é uma mistura. Ela é por isso que me causou assim muita curiosidade em ler o seu livro, porque eu falei, a gente tem sempre a imagem da Clarice adulta, a Aham. Clarice mulher adulta, enigmática, da entrevista, prolixa e, enfim, misteriosa. E a Sim. gente quase não fala da Clarice na infância, né? Isso, E aí, isso. quando É. veio o seu livro, eu falei, nossa, poxa, como é que era a Clarice na infância? Porque, como você falou, na infância tem essa coisa, são as primeiras sensações e que marcam, né, Aham, a sua sim. vida depois. E até por isso que eu perguntei do carnaval, porque ela gostava de carnaval, ela queria se fantasiar, né? Ela É, queria se isso. fantasiar de rosa e tal. Então, Ela ganhou, ela disse que ganhou confete serpentina, não foi? Na... foi. E que ela queria frisar o cabelo, né? Porque aquele Isso, cabelo escorrido era sem graça, então isso, era o único momento que ela poderia ter um cabelo diferente, né? E isso, aí ela ficou esperando a irmã para poder frisar o cabelo, né? E ser isso diferente. mesmo. Então assim, era uma Clarice diferente, né? Do que a gente está Hum, acostumado, né? Das fotos que a gente vê, né? Sempre muito elegante, né? Muito. Então era a Clarice ali menina, a Clarice sim, com fantasia de papel crepom, né? isso. Com cabelo frisado, enfim. Então achei assim fenomenal. Eu tô A doida fase, para ler esse livro. que bom, que bom. A fase do Rio me parece que é uma Clarice mais calma, né? Ela procura mais uma calmaria, talvez, porque ela fala muito do Jardim Botânico, né? Ela tem várias crônicas referentes ao Jardim Botânico, assim, a uma calmaria mesmo. Então, eu acho que, não sei se eu estou enganado, mas eu acho que é uma fase que ela estava mais
mas querendo essa calmaria interior, né? Agora, Ela, sendo ela- que tudo que ela escrevia, ela botava para fora também Uhum. muita coisa que não era calmaria. Isso que eu ia falar, porque assim, ela morava perto do mar, né, em Copacabana, né, ela tem uma Uhum. estátua, né, dela, né, no Tem, Leme, e que colocaram em homenagem a ela. E o Ulisses está junto, né, o tá cachorrinho lá junto, está isso. junto. Uhum. E assim, mas é uma calmaria, mas ao mesmo tempo não é calmaria, sabe? Aham. Porque os livros não têm essa calmaria. É Né? verdade, Ela você tem razão. aborda não tem não. Então assim, eu não sei se era tão calmaria assim quando ela vivia aqui no Rio, não sei não. Pode ser Eu que eu acho esteja que enganado. acho que não tinha calmaria. Eu acho que ela procurava calmaria no mar, né? Uhum. Quando ela ia ver o mar, tomar banho de mar, e ela fala muito nos livros, né? Essa questão do banho do mar como sendo uma limpeza, né? Um energizante e toda a simbologia que a gente sabe que tem o mar, enfim. É Mas eu acho verdade. que isso aí eu acho que eu tenho que discordar de você. Não tem calmaria aqui não. Não teve calmaria aqui não. É verdade. Eu vou rever esse conceito meu. Talvez, não sei. Eu não sei se em Recife foi calmaria. Não sei, eu não sei. Eu realmente não sei. Eu não sei se a Clarice teve uma vida de calmaria, sabe? Não sei, É não. verdade. É difícil a Nem gente na... achar, porque ela até ela casada, ela questionava o casamento, ela se separou, ela viveu em Berna, mas ela não gostou. Ela viveu em outros lugares que também não simpatizou muito, e tinha saudade do Rio, da família. Então, realmente não foi de calmaria a vida dela, foi de muita inquietação interior, muito questionamento, né? Assim, muito. E aí tinha o vício dela em Coca-Cola, em café, É, isso, cigarro junto. Aí tinha o futebol, porque ela era botafoguense. Então tem sim, até uma crônica que ela fala com Armando Nogueira, se eu não me engano, porque ele era cronista de futebol na época, e falando sobre Botafogo, enfim. Então, assim, eu acho que a Clarice tem muitas faces, né? sim. Ela era uma pessoa multifacetada. Então, eu não sei se ela era calma. Ô, Ela tinha uma Luzia, inquietação muito grande. você falou do livro que você mais gosta, que é uma aprendizagem, né? Mas você lembra do primeiro livro que você leu da Clarice, ou a primeira crônica, assim? O primeiro livro foi Laços de Família. Ah, tá. Uhum, E aí depois eu. Porque eu já lia na faculdade, né? Primeiro foi uhum, hoje ensino médio, mas era na época segundo grau. E depois, e assim, eu sempre gostei dessas questões psicológicas, sabe? E eu uhum, sempre achei a Clarice muito psicológica, sim. muito questionadora. E assim, como eu sou uma leitora, assim, né, até compulsiva, eu tenho que dizer, Uhum, porque me dá nervoso ficar sem ler, né? uhum. Eu acabo eu tenho que entrar em outro livro, enfim. Então, assim, o primeiro foi Laços de Família. E aí depois eu fui comprando os outros livros. Não tem a coleção dela completa, mas tenho bastante. Uhum. Mas, assim, quando eu li uma aprendizagem, eu acho que tocou para mim, porque era um momento de juventude, sabe? Era um momento dos Sim. 20 e poucos anos, 20 anos, 20 e poucos. Então, aquela coisa do relacionamento, da questão Uhum, do sim. relacionamento, né, amoroso, mas ao mesmo tempo não amoroso, né, entre um homem, né, que é culto, professor de filosofia, com apenas uma professorinha primária, né, aquela coisa, né? Então, assim, aquele embate todo. Então, a história ficou muito marcada. Mas, assim, todos os livros da Clarice eu gosto. E também Água Viva. Acho muito Ah, tá. impactante Água Viva.
É muito impactante. É difícil, né? Você escolher um livro assim, Você né? escolher não dá, olha, Não não dá. dá, não dá. É só aquilo mesmo. Ou você lê o primeiro e não quer mais, ou você lê e É, continua. Eu acho que é é porque eu muito falei pessoal. eu falei em A Hora da Estrela, mas é tão difícil não colocar Água Viva também, A Paixão Segundo GH, é tão difícil. Eu posso Uhum, dizer até um livro que eu, assim, que para mim não simpatizo muito, que é Perto do Coração Selvagem, por exemplo. Eu preciso reler, mas não foi um livro que eu sei de todo o impacto que ele causa e que ele causou na época, inclusive, que foi uhum, lançado. uhum. Mas a mim, eu tenho uma certa. Não é aquela coisa que eu olho assim. Eu tentei ler outro dia o Lustre, mas também achei difícil, sabe? Eu vou até pegar de novo, porque eu parei pela metade. A Não foi Maçã no Escuro também é bem também. um livro, É, é difícil, isso, bem complexo. é isso mesmo. Mas, assim, Clarice eu acho que outro, não tem, é única, né? É única. É. É única, é única. Não tem. A coragem, eu acho que ela é uma mulher de uma grande coragem, né? Colocar aquilo no papel, assim, se expor tanto, colocar aquilo com tanta verdade, né? O que ela escreveu, assim. Sim. Ela é, assim, a Maria Bethânia, não sei se você viu a live, foi do ano passado, não, desse ano, em março, que ela comemorou os 50 anos do espetáculo Rosa dos Ventos, que ela declamava trechos de Água Viva. Uhum. Não é que foi em Copacabana esse espetáculo, né? Aí ela agora nessa live dela, ela diz assim: eu quero agradecer a essas pessoas que me educaram, né? Fauzi Arapi, aí ela fala Clarice Lispector, Fernando Pessoa. Então eu acho que Clarice educa, mas sem ser didática. Ela educa sem ter essa pretensão de educadora, né? Ela educa porque a gente lê Clarice e é educado, realmente. A gente faz a gente pensar nesse sentido. É interessante porque você também já deve ter ouvido isso, mas eu ouço muito assim, nossa, mas a Clarice é tão difícil de Uhum. ler. Eu não consigo entender o que ela está falando. Eu falei, bom, então tem que abrir algumas gavetas ali, né? Suas Sim, sim. gavetas, alguma coisa, porque, né? E assim, até respeito, sabe? Eu respeito quem não gosta ou quem não diz que não entende, Uhum. porque tem a sua complexidade mesmo, né? Tem. Até porque ela era uma mulher complexa também, né? Aí a gente fala da calmaria. Não, não tinha calmaria nenhuma. Clarice não era calmaria. Clarice era um turbilhão de coisas ao Isso. mesmo tempo, né? Mas, assim, é uma coisa de quem gosta mesmo, né? É 8 ou 80, acabou. Clarice é assim. Eu acho que é A pe- a forma como bate aquilo na pessoa. E a É, pessoa está preparada ou não para receber exato. e pensar sobre aquilo, que não é exatamente sobre aquilo, mas é o que aquilo faz dentro da pessoa, Uhum. que bate na história de vida de cada um, né? Sim, Então, exatamente. a pessoa está aguentando aquilo naquele momento. Se não está aguentando, você pega a Paixão Segundo GH e não quero mais nunca saber desse livro. Então, acho que é muito É, assim, é o que aquilo toca na gente, que a gente está aguentando ou não. Receber aquilo, né? O que aquilo faz a gente pensar e se a gente está aguentando esse pensamento naquela hora. Eu acho que é muito isso. verdade. Bom, Henrique, olha, adorei o papo. Muito obrigada por Eu você ter também. aceitado esse encontro, esse bate-papo. Não foi difícil, viu? Foi tudo tranquilo, não teve nada Pô, assim. que bom, Luzia. E, e agradeço as pessoas que entraram aqui, mas eu não consigo ler. Assim, eu sei que tem pessoas que entraram, Sim. pessoas do clube também que Uhum. entraram. E eu agradeço as pessoas que entraram, agradeço a sua disponibilidade
de falar com a gente. Antes de você terminar, você quer falar um pouquinho sobre a escola de samba e como é o projeto? Você pode falar já? Não, não, eu não sou carnavalesca da escola, não. É Sim. porque, é porque, assim, o clube de leitura, o que que é a proposta, né? Eu criei para estudar a literatura brasileira Uhum. no Sim. samba enredo, né? Então Hum, eu uso o samba enredo como um meio de falar sobre a literatura hum, brasileira, que né? bacana. Certo. Porque muita gente associa o samba mais à história, né? Então dão aulas de história com samba enredo, e tem realmente. Mas também tem muita literatura Aham, no certo. enredo, né? Uhum. Nos enredos, no formato do samba, que é poesia, né? Na sinopse, né? Você escreve uma sinopse e tudo. E aí, das aulas, eu fiz uma aula sobre a Clarice, que vai ser enredo, quer dizer, ainda não vai, assim, ainda não foi, né? A gente não sabe Sim. estudar o que será, né? Aham. Mas, assim, pela sinopse, pela Clarice mesmo. E aí, o que me causou muito impacto dos membros do clube é que teve um já conhecia Clarice, já tinha lido A Hora da Estrela, inclusive, Uhum. que eu acho que todo mundo fala, eu acho que é o livro mais famoso, né? E, e uma não, nunca tinha lido Clarice. Uhum. E foi ler A Hora da Estrela. Uhum. E aí ela falou, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo nada, me ajuda, por favor. Eu não entendi. Então, assim, mas depois conversando com ela e tudo, eu falei, não, você entendeu, é isso mesmo, é a história, tal. Ela, nossa, mas bate uma coisa diferente, né? Então, assim, até porque você não pode. A minha pretensão no clube não é ensinar nada, assim, é falar sobre literatura e o meu ver sobre aquilo, né? Sobre aqueles autores, né? Eu sou professora Ah, de literatura, sou especialista em literatura brasileira, mas assim eu uso para mostrar como temos autores no nosso país que são esquecidos mesmo, né? aham, Que as sim. pessoas não conhecem, né? Então a Sim. gente já estudou João do Rio, nós já estudamos Graciliano Ramos, nós estudamos Clarice, e aí eu falei sobre o meu pé de laranja lima, que foi enredo de uma Uhum. escola, que foi um livro que assim muita criança leu, né, o livro e depois se tornou novela, essas coisas todas. Então Sim. é para dar voz a esses escritores que assim as pessoas esquecem, né? E assim, eu vou falar, Henrique, literatura já foi abolida das escolas há muito tempo, né? Então, É, né? se então hoje é um nicho da língua portuguesa, sabe? Sim. Então, Mas e já era. o que se dá em escola hoje em dia? É, que você fala que não é mais literatura, mas o que é que está... Ou é aula de redação, né? Algumas, eu falo isso da questão pública, né? Ah, tá. Não falo com relação à escola particular, não. Uhum. Mas, por exemplo, os alunos em língua portuguesa é que tem alguns trechos de pedaços de ou poesia ou pedaços de alguma passagem de livro, e aí encontre, sei lá, substantivo, adjetivo, não sei o que, essas coisas assim. Mas Ah, não que pena. explica. Exato, Ah, exatamente. uhum. Né? Então, literatura foi uma matéria, estava sendo assim, uma matéria um pouco marginalizada, sabe? Ah, eu não sabia. Não sabia. Uhum. Agora no Plano Nacional de Educação, inclusive, é esse, né? Você não Uhum. tem mais a obrigatoriedade da Eu literatura, do sei. ensino de literatura, né? Uhum. Então é uma Uhum. pena, porque eu gostei de ler, a minha paixão por leitura foi na infância. Uhum.
por sim. conta do meu avô, né? E eu Uhum, sempre falo isso, meu avô e a minha mãe também, ela sempre incentivou muito eu e uhum, meu irmão a lermos, né? E, e é uma pena hoje você ver jovens não saberem, não uhum, lerem clássicos da literatura. E uhum. também a questão da didática também, né, nas escolas é complicado. Como é que você vai fazer um aluno se interessar pelos sertões, né, de Euclides, que é um Uhum, livro complicadíssimo, né, de se uhum. ler e tudo. Enfim, são várias. E olha, ficaria aqui horas falando, Henrique, com você a respeito da literatura. Mas assim, o básico do clube é esse, é usar o samba enredo, a escola de samba, para poder Aham. falar sobre a literatura, né? Aí eu estou entendendo. Aí vai ter uma escola de samba que vai fazer um samba Vai enredo, homenagem. Não, o homenagear. enredo da escola é sobre a Clarice por conta até do centenário. Entendeu? Ah, estou entendendo. Aí você está estudando justamente toda essa Não, homenagem. não, eu não faço parte da escola, não, não tô, não. Eu não faço parte. É porque eu uso a escola, ou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É a escola de Tá. samba Mangueira, né? Aham. Ela teve um ano que ela falou sobre, lá atrás, ela falou sobre o Getúlio Vargas. Certo. E aí eu peguei o enredo da Mangueira Uhum. e dei aula sobre Graciliano Ramos. Ah, tô entendendo. Aham. Tá entendendo agora? Porque Tô, foi preso na época Vargas, entendeu? tô E entendendo. aí escrever. Então, assim, eu uso a escola de samba como meio para falar de determinados autores, Ah, né? tudo bem. Tô entendendo. Muito bonito isso. Entendeu? Muito Entendeu? legal. Então, assim, e aí Aham. quando eu soube que tinha uma escola que ia falar sobre a Clarice, eu Uhum. aproveitei para jogar isso pro pessoal do clube para a gente falar sobre Clarice. Porque Certo. Que é bacana. assim, a Aham. gente vai fazendo, né? Assim, aos pouquinhos a gente. O clube Sim. é pequenininho, mas. E aí é o que eu falo, tem que gostar de carnaval, os membros têm que Uhum. gostar de carnaval Sim. e tem que gostar de ler, né? Sim. Sim. Então, porque, enfim, olha, tem tarefa, tem sorteio, tem brinde, eu já sorteei brinde entre os membros e tudo, enfim, e a gente discute muito isso, né? E aí eu procurei fazer as lives com pessoas que são ligadas a esses enredos, né? Ah, legal. Então, Uhum. por exemplo, na live passada eu fiz a live sobre o compositor da Unidos de Viradouro, que ganhou o samba, que ele escreveu o samba em forma de carta. Ah, tá. Uhum. Então, é uma novidade, né? Fazer um Uhum. samba em forma de carta. Então, Sim. e carta é considerada uma literatura, né? É uma literatura de informação pelo Alfredo Bose, ele diz isso. E aí eu fiz a live com ele. Aham. Sim. E foi muito legal, assim, porque ele explicou como ele fez, ele também é filósofo, né? Ah, É, que bacana. então, assim, todas as lives que eu faço têm relação com o carnaval também, com os enredos. E aí você Sim. entrou porque você falou de Clarice. Então, Ah, eu falei, vou falar com ele, né? entendi. Que bom. Falou sobre Clarice, tem uma escola que vai falar sobre Clarice, então vamos convidar o Henrique para falar sobre Clarice. E melhor, Clarice pequena. Pequeno. Clarice Aham. na infância, né? Então é isso, Henrique. Ah, que Então maravilha. é um resumão do que é, né, Aham. o clube. Ah, que Mas maravilha. assim, e todas Você. as pessoas que se predispõem a falar, né, a fazer a live, eu agradeço muitíssimo, Uhum. porque a nossa página é pequena, enfim. Sim. E, e todos que fizeram a live sempre foram, assim, muito de coração mesmo, sabe? Falar. Uhum. Então, isso para mim é muito importante. Sim. Eu, assim, fiquei muito feliz com o convite e muito feliz de ter feito a live, né? Tô adorando até agora. Ah, que bom, que Gostando bom, que muito. bom.
Até porque assim, as pessoas não entendem muito. Nossa, um clube de leitura que fala de literatura e carnaval, como é Ah, isso? Aí eu tenho que explicar uhum. sempre como é, né? Sim, sim, Porque as escolas, assim, as letras de samba já são usadas nas escolas, sim, né? Principalmente em aulas de história, tem aulas de filosofia que entra a letra de samba, enredo, ou samba mesmo. Agora, literatura, ninguém lembra de pegar uma letra de um samba para falar sobre literatura, né? pois é. Muito interessante isso, porque as letras muitas letras de samba, elas são verdadeiras poesias, né? Assim, você falou em cartas, por exemplo, eu lembro muito do Cartola, e aquela música, O Mundo é um Moinho, não é uma carta, mas é um recado, né, para uma pessoa. Uhum, Não uhum, é, não é, é uma certa carta, mas é um recado, né? sim, Uma poesia incrível, assim, eu acho que muitas letras de samba é literatura, né? sim, sim. Até porque tem as rimas, né? Tem as rimas, você faz É, uma música, você tem, né? Você tem que ter rima, isso a gente estuda em literatura também. E aí você pegar um samba, que aqui no Rio a gente conhece muito, que ficou eternizado, que é o samba Os Sertões, né? Que foi feito baseado na obra do Euclides. Se sim, você pegar a letra, assim, é lindo, todo mundo aqui aham, conhece, né? Aí eu fiz, inclusive, uma live com as filhas do autor do samba, porque ele não é mais vivo, né? Então, sim, assim, é um samba histórico, todo mundo canta, né? Quem gosta de samba uhum, enredo, carnaval, todo mundo canta. Então, você tem pérolas, sabe? uhum, Que as pessoas, assim, não veem, assim. sim. Mas isso aí dá um outro papo, dá uma outra É. live, um outro, é uma Só- outra Vocês se reúnem presencialmente ou estão online, online. né? Porque começou na pandemia, Aham. né? Eu resolvi fazer na pandemia e aí é online. Nada, Ah, tá. a gente só se reuniu uma vez presencial, que foi recentemente, e mas assim, é online porque eu mostro, né? PowerPoint, faço apresentação com PowerPoint, essas coisas todas. Uhum, Então, aí teve também mudança de dia, porque era dia de semana, aí ficava sim, ruim, aí a gente passou para final de semana. Então, mas assim, é um grupo animado, sabe? É um grupo que bom. animado. E vamos ver Uhum, como vai ser agora, né? No final do ano, e carnaval, a gente não sabe se vai ter carnaval, se vai, não vai, então a gente não uhum. sabe ainda muito. Mas, assim, o importante é falar sobre literatura. Então, eu tô. É, que bom, Luzia. E é tão importante a gente falar de literatura, né, nesse mundo assim difícil, né, que a gente está vivendo. Então, trazer essa sensibilidade para as pessoas, né? Muito bonito É. isso. E tem essa mesma aluna que falou que Clarice era de que ela não conseguia, pelo amor de Deus, Uhum, ela falou assim: nossa, como eu vejo, nossa, os textos que você passa, né, os autores, como eles são atuais, né? Eles escreveram coisas, às vezes, do século passado, né? sim. Por exemplo, Lima Barreto, né? José de Alencar, enfim, escreveram coisas que Uhum, até hoje, as coisas não mudaram, né? Até hoje é aham, assim. sim. Então, é para a gente pensar, né? Por que não mudou, né? Você vê Mineirinho mesmo, né? Falando da Clarice, um Mineirinho que Sim, foi escrito o que é mais de 50 anos atrás, né? E ontem teve a chacina no Rio, né? Mataram oito pessoas. Então, é muito atual isso, né? sim, É, sim. Então, assim, e aí eu falo, bom, eles são clássicos porque são assim, né? Porque o que eles isso mesmo. falam não morre, né? Então, Tá sempre. é, Então, não tem. E realmente, eu acho que até para a gente pensar mesmo, né?
qual é o país que a gente quer ter também daqui para frente, né? sim, Como é que a sim, gente, quais escolhas que a gente vai fazer, sim, né? Enfim, como é que a gente vai ver o indivíduo, como a gente vê o outro, né? A sim, literatura proporciona isso, né? sim, Esse sim, olhar para o outro, não só literatura, uhum, mas arte também, né? sim, Faz isso, né? Então, para mim é difícil, porque eu sou apaixonada por literatura uhum, e eu tinha, sabe, essa coisa, essa bandeira, não, eu quero estudar literatura do meu país, sabe? uhum. Meu país, que é, sabe aquela coisa assim? E, enfim, eu estudo, mas eu sei que, coitado, no meu país mesmo, isso aí não é nem um pouco valorizado, nem Não. é É, muito mercado. infelizmente, né? É, É um país pobre nesse aspecto também, né? sim, sim, Não é só financeiramente, mas é uma pobreza cultural também, né? De literatura. Infelizmente, né? Poderia ser diferente. sim. É, Assim, eu vejo muitas pessoas assim, nossa, mas você compra tanto livro, né? uhum, E, tipo assim, pra quê, né? é, Pra quê, né? Mas, enfim, eu nem respondo. Ah, mas é porque eu gosto. Eu falo assim, ah, porque eu gosto, acho bonito, sabe? É melhor a gente ficar assim, né, fazendo de não entendida, né? é, Que às vezes não vale a pena, sabe? A gente ficar debatendo, não vale, não vale. isso mesmo. Então, assim, mas eu continuo comprando meus livros e eu não consigo me adaptar ao meio eletrônico, assim, a ler livro sabe, em Eu sei. computador, não consigo. Tem que ter lá o livro físico mesmo, que eu gosto de rasurar, gosto de Aham. marcar, enfim, gosto do livro A- ali físico. Até de cheirar, né, Luzia? O Isso, cheiro de livro é maravilhoso. exatamente. Aí você vê a capa, aí você fica É, analisando a capa, né? A isso, letra, a qualidade do papel, né? Que tá isso. ali. Então, enfim, é uma coisa para quem gosta mesmo, né? É Mas verdade. Henrique, bom, não vou te prender mais. Muito Tá obrigada certo. por você ter participado aqui desse Aham. bate-papo. Vai ficar gravado. E aí Tá. faça o seu livro, vai ser quando? Vai ser lançado quando? Dia 10 de dezembro, que você É falou. 10 de dezembro, exatamente. Ele está sendo impresso agora, esse mês. E ele chega, então, dia 10 de dezembro. Aí a gente está vendo ainda aonde vai ser o lançamento, né? A gente está pensando no Teatro do Parque, que é um teatro histórico aqui, mas ainda não tem nada definido. Mas já estamos definindo essa data, né? Junto com a editora, e vai ser 10 de dezembro, no caso. Sim. E aí vai ser em toda, assim, depois que lançar, vai ter em todas as livrarias ou vai ter que comprar pelo site da editora? Como é? De início pelo site da editora. Essa coisa das livrarias eu não pensei ainda, né? Aí eu preciso pensar ainda junto com a editora, ver Sim, como é sim. que a gente faz essa distribuição, mas de início vai ser no site da editora. Entendi. Então Uhum. tá bom, Henrique. Muito obrigada. Espero Rose, que você tenha sentido a vontade do demais, bate-papo. demais. Eu achei a conversa maravilhosa. Muito obrigado. Ah, que Eu bom. agradeço. Não, nós é que agradecemos. E ó, qualquer coisa de divulgação, se precisar, pode mandar que a gente reposta, né? Retuita não, que eu quero, tô Aham, com Twitter na cabeça. Mas a gente reposta e tudo. tá E, certo. enfim, sim, é isso. Parabéns Quando, pelo livro que vai sair, que ainda não muito, saiu, mas que vai muito sair. obrigado. E quando vier ao Recife, a gente faz os caminhos da Clarice, né? Exato. Aí eu vou pedir um. Bom, se bem que o livro vai vir com autógrafo. Eu ia falar, vou pedir um autógrafo seu. Não, mas o livro vai vir com autógrafo. Mas a gente faz os caminhos da Clarice. Isso. Pode deixar. Um beijo, Henrique. Boa noite. Mais Muito uma vez, obrigado. parabéns. Até Tá mais. certo. E obrigado para quem está assistindo, né? Uhum. Também, também. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.